O medo de olhar para dentro é, na essência, o pavor existencial de encontrar o que passamos uma vida inteira tentando negligenciar sob camadas de distrações baratas. Vivemos em uma era de saturação sensorial absoluta, uma ditadura da estimulação constante, onde preferimos o ruído ensurdecedor do mundo, o brilho hipnótico e muitas vezes vazio das telas e a coreografia exaustiva da correria diária. Fazemos isso por uma estratégia desesperada de sobrevivência do ego, pois parar significa ter que lidar com a nossa própria presença nua, sem os adereços das conquistas ou as maquiagens das redes sociais. Muitos de nós construímos uma armadura sonora ininterrupta, um isolamento acústico emocional que nos separa da realidade. Estamos o tempo todo com fones de ouvido, preenchendo cada milímetro de vácuo, cada transição entre um lugar e outro com músicas, podcasts ou algoritmos que pensam por nós. Fazemos isso para sabotar o silêncio, para não permitir que o som da vida acontecendo ao nosso redor e principalmente o som da vida gritando e pulsando dentro de nós se manifeste em sua forma bruta. Essa música constante deixou de ser uma apreciação estética para se tornar um escudo defensivo contra a quietude, um anestésico auditivo que mantém a alma em um estado de dormência funcional. Quando ocupamos nossa audição e nossa mente com estímulos externos o tempo todo, perdemos a capacidade sagrada e quase esquecida de contemplar a melodia sutil e orgânica da existência. O som do vento que atravessa as frestas e parece trazer mensagens de um tempo sem pressa. O ritmo compassado da própria respiração, que é o nosso único e verdadeiro laço real com o momento presente. O burburinho caótico, imperfeito e belo do mundo lá fora. E acima de tudo, a voz da nossa intuição, aquela bússola interna que só consegue sussurrar suas direções quando o barulho ensurdecedor do mundo finalmente cessa. Fazemos isso porque o silêncio é implacável. Ele é um tribunal onde não existem advogados. Ele funciona como um espelho de altíssima definição que não aceita filtros de embelezamento, não admite máscaras sociais e não tolera as desculpas reconfortantes que contamos para nós mesmos antes de dormir. No silêncio profundo, a voz arrogante e barulhenta do ego finalmente se cala por exaustão, para que a voz da essência, tantas vezes sufocada, amordaçada e negligenciada pelo ruído digital, possa finalmente ecoar suas verdades mais cruas e transformadoras. Quando finalmente decidimos ter a coragem de parar, de retirar os fones que nos prendem ao externo e mergulhar no abismo desconhecido do nosso próprio interior, o primeiro encontro raramente é com a luz ou com a paz imediata. Somos confrontados primeiramente com as nossas sombras mais densas, aqueles aspectos da nossa personalidade que rejeitamos e projetamos nos outros por covardia, as falhas que tentamos enterrar no esquecimento
e as feridas abertas que fingimos que já cicatrizaram apenas porque pararam de sangrar visivelmente. Encaramos as verdades incômodas que escondemos sob camadas espessas de negação e autossabotagem. No entanto, existe uma libertação transcendental e quase mística no ato de sustentar o olhar diante do próprio caos e o ouvido atento diante do próprio silêncio. Fugir de si mesmo através do barulho constante, da música alta e da ocupação frenética é a prisão mais exaustiva e solitária que um ser humano pode habitar. É uma fuga que nunca alcança a linha de chegada, porque para onde quer que você corra, para qualquer país, para qualquer festa, para qualquer série ou qualquer fone de ouvido, você inevitavelmente se leva consigo. E o que não foi resolvido internamente continuará gritando no escuro. Olhar para dentro não deve ser um exercício de autocomiseração, nem um mergulho masoquista na dor, mas sim uma busca arqueológica pela raiz da sua força primordial e inabalável. É o despertar para uma compreensão definitiva de que você não é o que te aconteceu. Você não é a soma dos seus traumas, não é o inventário das suas perdas, nem o registro dos seus erros passados. Você é a consciência vasta que observa tudo isso passar. Você é o autor que decide, agora, o que fazer com as marcas que o mundo tentou imprimir em você, transformando cicatrizes em mapas de sabedoria. Não tenha medo da sua própria companhia, nem da ausência de sons artificiais que preenchem o vazio. O que o mundo moderno chama de solidão é, na verdade, a solitude necessária para o florescimento do que você tem de mais único. O autoconhecimento não é um destino luxuoso para poucos. É o único caminho honesto e possível para uma paz que não seja refém das circunstâncias externas ou da aprovação alheia. Quem se perde apenas no que está fora, acaba vivendo o sonho de outra pessoa. Mas quem tem a coragem sagrada de olhar para dentro, finalmente desperta para a própria vida. E para esse despertar ser pleno e absoluto, às vezes, é preciso primeiro ter a coragem de silenciar o mundo, guardar os fones, esquecer as playlists e simplesmente aprender a ouvir o silêncio. Pois é nesse espaço de nada que todas as respostas que você busca já estão vibrando, esperando pacientemente para serem notadas pela primeira vez.